Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Oswaldo Dias do canal Política Pra Quê? Cara pálida. E no primeiro vídeo do ano, gravado hoje, no período da tarde, às 15h40 do primeiro ano, aliás, do primeiro dia do ano de 2021, né, o vídeo de hoje para falar sobre os 59 pedidos de impeachment, as muitas razões para o afastamento de Jair Bolsonaro. Pois bem, o primeiro pedido de impeachment, para que vocês tenham uma ideia, veio pouco mais de um mês depois da sua posse, ou de sua posse, já falava em crimes de responsabilidade, né, e omissão, apresentado à mesa diretora da Câmara dos Deputados em 5 de fevereiro de 2018 e foi arquivado 3 semanas depois pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, que pertence ao DEM do Rio de Janeiro. De lá para cá foram 58 pedidos, né, que vieram aí na sequência e todos foram aí, ou 4, né, foram arquivados. O mais recente pedido de impeachment de Bolsonaro até agora data de 9 de dezembro e apresenta aí denúncias amplas, né, que vão da violação dos direitos humanos, direitos sociais, abuso de poder, por exemplo, né, esse abuso dos direitos e garantias individuais e também sociais. Junte-se a isso, né, outros que seguem em análise pelo presidente da Câmara dos Deputados. Nunca na história um presidente da República foi alvo de tantos pedidos de impeachment, considerado aí o pior governo que o Brasil já teve, né, por parlamentares dos mais diferentes partidos políticos, né, estudiosos da política e também analistas internacionais. O governo Bolsonaro, saiba vocês, sobrevive ainda a tantas denúncias e crimes contra a CF ou Constituição Federal. Mas que crimes são esses? Quais as razões, né, para um governante como esse se manter no poder? Né? O que pode ser feito, né, para devolver o Brasil ao rumo da democracia, do crescimento econômico e do desenvolvimento social? Juristas, especialistas são unânimes, pessoal, em afirmar, né, ou em discordar, perdão, em discordar de Rodrigo Maia. Né? Razões não faltam para impedir Bolsonaro de continuar governando o país. E os 59 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro dão provas disso. Né? Os 5 ingressados em 2019, por exemplo, acusam o presidente da República, né, por crime de responsabilidade. Tratam de conteúdo pornográfico postado em sua conta no Twitter durante o carnaval do ano passado, né, as comemorações pelo golpe de 64, do atentado contra a probidade administrativa ao uso do dinheiro público, né, para atender a interesses privados. Né. Tem aí o sistema constitucional brasileiro, que ele vai dar uma dimensão aos crimes de responsabilidades de um presidente, a partir do que? Da verificação de atos que atentem contra a nossa Constituição Federal, né, ou seja, a Constituição da República. E isso já está previsto, né, sobretudo no artigo 85 da Carta Magna Brasileira. Então, sobre essa ampla classificação de crime de responsabilidade, o presidente Jair Bolsonaro acumula então aí carradas de razões para o seu afastamento imediato da presidência da República. Ou seja, é necessário afastar esse homem do poder. Né? Em 8 de janeiro de 2020, para você ter uma ideia, um novo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro denunciou que crime de responsabilidade diante ao apoio ao ataque dos Estados Unidos, que acabou matando o general iraniano, né, Qassem Soleimani, né, sem consulta ao Conselho de Defesa Nacional e nem mesmo a autorização do Congresso. Essa política, né, externa promovida pelo governo Bolsonaro e por suas consequências a economia nacional acaba sofrendo golpes, né, sob este governo, né, e as consequências estão aí para todo mundo ver: alta de preços, desemprego, o desemprego crescente cada vez mais afunda o país no total desespero, queimada na Amazônia, no Pantanal, o genocídio indígena e o aumento nos feminicídios e no assassinato de negros e pobres, né, que acabam manchando não somente internamente, mas mancham com sangue a imagem do país no exterior. Sem contar o impeachment, né, através do coronavírus ou pelo coronavírus. Né? Além de cidadãos comuns, parlamentares e movimentos sociais encabeçam pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Né? Ou seja, o comportamento de risco, o descaso com a pandemia do novo coronavírus, né, que já matou aí mais de 194 mil pessoas no Brasil, já infectou
mais de 7 milhões e 600 mil pessoas, e aumentaram a frequência nos processos em 2020. Somente no mês de março, por exemplo, deste ano, ou o ano passado, perdão, 2020, foram 14 pedidos, sendo a maioria a questionar, ou seja, dedicada a questionar a postura do presidente da República no combate aí à pandemia. Quase um ano atrás, como teria sido, se alguns processos tivessem sido encaminhados e o Brasil já estivesse sob o rumo de um novo governo, com credibilidade, e que respeitasse a ciência e propagasse informação. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas se o governo tivesse tomado as medidas necessárias? Ou seja, ao longo de todo este ano foram dezenas de pedidos de impeachment de Bolsonaro, destacando aí a atuação do governo no agravamento da crise sanitária causada pelo coronavírus. O descaso culminando em tornar o Brasil aí o pária do mundo, enquanto dezenas de nações já vacinam seus cidadãos, e não somente países ricos, os brasileiros não contam sequer com um calendário de vacinação, nem insumos básicos como seringas para proteger os cidadãos da morte pela Covid-19. Então são razões de sobra. E essas são algumas das razões apontadas em muitos dos pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro, mas que não foram suficientes na visão do presidente da Câmara. Aqui uns crimes, ou alguns crimes de Bolsonaro. Um dos pedidos de impeachment de Bolsonaro, movido por movimentos populares e organizações da sociedade civil, apontam claramente para as muitas afrontas à Constituição Federal que foram aí cometidas pelo atual presidente da República. E entre esses crimes está o quê? A deteriorização das relações trabalhistas em desacordo visível e flagrante, como princípios e normas de constituições constitucionais de índole material ou institucional. Então, mediante essas ações, ou a adoção de medidas que favorecem de forma demasiada a empresas e conglomerados aí, empresariais que estão engajados politicamente na eleição e no suporte ao governo. Tudo isso em detrimento das condições de vida de você, trabalhador. Então, o processo destaca-se a extinção do Ministério do Trabalho como consequente enfraquecimento do sistema de fiscalização das condições de trabalho no Brasil. Ainda nesse tema, destaca-se o fim da política de valorização do salário mínimo, e a tentativa de forma despudorada da asfixia financeira dos sindicatos promovida pelo governo. Então, o pedido trata também da temática ambiental, na qual condutas de Bolsonaro e seus ministros levaram a grave risco ao país, seja priorizando interesses de violações das leis ambientais ou no ataque aos servidores e às instituições que atuam na defesa do meio ambiente. O absurdo avanço da liberação de agrotóxico também é lembrado. E como resultado dessa política, o Brasil tem aí perdido o financiamento externo de ações de proteção ambiental, em investimentos externos, em segmentos econômicos de diversos, diante das preocupações com a condução do setor do meio ambiente. Então, podemos dizer sim que o Bolsonaro é um governo da morte. O governo de Jair Bolsonaro atenta ainda contra as políticas públicas de acesso à distribuição de terra no país, paralisou por completo a reforma agrária, e atentou a legalizar de forma a grilagem, ou seja, que é a ocupação irregular pelo poder econômico de terras públicas, por meio da edição de medidas provisórias, chamada Medida Provisória número 910. Também ataca populações tradicionais, como povos indígenas e quilombolas, não demarcou territórios, então esse governo aí do descaso que desrespeitou as demarcações estabelecidas pela Constituição de 88, e é um desmonte à estrutura institucional de proteção a essas populações. Então é impossível não referir às políticas abertamente racistas e incentivadas pelo discurso e pela prática institucional do atual presidente. O discurso oficial que permeia aí declarações com viés discriminatório e que tem acarretado aí o incremento do discurso de ódio no Brasil, diz o pedido de impeachment de Bolsonaro apresentado pelos movimentos sociais e a sociedade civil. Então, junte-se a isso, os graves entre os tantos crimes de responsabilidades cometidos por Bolsonaro. Então, aí, os ataques à saúde pública,
a pandemia da Covid-19, que escancarou aí o desprezo do atual governo pela proteção à saúde da população, né? Lembra a ação que dorme na mesa da Câmara, né? Ou na mesa da Câmara dos Deputados Federais. Então, diante das mais graves crises da saúde pública do planeta, o presidente da República, simplesmente de forma irresponsável, né, acaba oscilando o negacionismo, o menosprezo, a sabotagem assumida, né, das políticas de prevenção, por exemplo, e a atenção à saúde dos cidadãos brasileiros. Ou seja, Jair Bolsonaro, pessoal, buscou ainda mais descredibilizar as instituições científicas, tanto nacional quanto internacionais, né, de renome, né, e represa os recursos que seriam destinados a combater aí o vírus, além de incentivar a população a medicar, né, se com fármacos, né, sem eficácia, ou fármacos, né, sem eficácia alguma comprovada no enfrentamento da doença, como a cloroquina, por exemplo, né, ou seja, buscando omitir dados que demonstram aí a gravidade da pandemia que agora assola o Brasil, principalmente o epicentro atual da contaminação, sem falar agora na chamada segunda onda. Então é necessário barrar, sim, Jair Bolsonaro. Está na hora de barrar Jair Bolsonaro da presidência da República. A hora é agora, é hora dos deputados trabalharem para retirar este homem do poder. São 59 pedidos de impeachment e muitas razões para o afastamento de Jair Bolsonaro. É isso. O vídeo ficou longo, mas é um vídeo para que você faça aí uma reflexão a respeito do governo de Jair Bolsonaro. Espero que você goste do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. E é isso. Fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tudo de bom. Bom 2021 e fora Bolsonaro.